Estamos de volta a mais um bloco do Elas, com a nossa convidada aqui, a vereadora do Recife, professora Ana Lúcia, do Partido Republicanos. E no bloco anterior, ela estava falando justamente sobre como se deu, como entrou na política, como ela despertou para essa vida pública, certo? E aí ela terminou com a pergunta: e por que a gente não pode estar lá? Ela vai continuar a nos explicar. E também eu quero saber, e nossos telespectadores ou telespectadoras, se por ser mulher sofreu, além de como entrou na política, se sofreu alguma discriminação. Logo de cara, assim, de entrada. Então, aí nesse momento em que eu fui estudar e fui entender por que esse universo novo, política, né? Eu sempre militei, toda a juventude, eu acho que quem tem essa, assim, faz parte da minha idade, quem tem 48 anos, como eu tenho, não tenho medo de dizer para ninguém, nem vergonha, viu? Digo para todo mundo. Mas eu também descobri isso. Eu também não tenho medo, não. Eu disse assim, a experiência, quando a gente foca no positivo, né, na aprendizagem, na evolução. Isso. Então, a gente diz assim, não, nós estamos evoluindo. Eu agora, aos 40 anos, muito bem, entendeu? Muito bem, obrigada. Vivendo a segunda maternidade. Né, vivendo a segunda maternidade. E assim, até para não desfocar, como foi? Eu vindo para cá, aí teve uma pessoa que parou e fez assim, você não teve um bebê agora? Eu disse, tive. Não é um recém-nascido? Eu disse, é. E você já está assim? Desse jeito? Eu disse, tô, mas era para estar como? Era para estar... Não, é porque geralmente você... a gravidez, né, tem a cirurgia. Cuidado, não pode estar fazendo isso. A mulher não... Tem mulher fogo, viu? Tem mulher que quer logo sair, que quer ser homem. Olhei para ela e disse, meu Deus... Se eu tivesse ruim, em casa, descabelado, alguma coisa, aí o pessoal dizia assim, para isso, já ia discriminar. E outra mulher já discriminando por você estar bem, por você estar, sabe, lutando. É diferente você ter o cuidado. Tenha cuidado, faça assim, não sei o quê. Mas não, eu digo, Senhor Deus. Então, as próprias mulheres que a gente estava falando, né, já vão crucificar, sabe? Já vão. São duas coisas. Eu acho que a gente precisa ter bem esse... Toda mulher tem seu tempo e tem seu ritmo. Não é? São duas coisas. Tem mulher que a gente conversa, meu esposo diz assim, você consegue assoviar espacana. Você consegue falar, observar uma coisa e fazer outra coisa. E ouvir. Né? Tem mulher que não. Eu consigo falar, ouvir, observar outra coisa e estou aqui já pensando, é o meu tempo. Né? O seu tempo, Dani, é esse. Acho que a gente precisa respeitar todos os tempos, mas a gente não pode olhar para a outra querendo tabular. A mulher que teve um bebê agora e tal, dentro do ritmo, você está legal, você está bem, você está feliz, você está com a pele excelente, né? Claro que tem maternidade que deixa a gente um pouco mais intranquila. Cada um tem o seu limite, Exatamente. Não é verdade? Mas a palavra-chave, respeito. Respeito. É verdade. Todo mundo tem seu tempo e seu limite. É verdade. Então, dentro dessa conjuntura, eu fui estudar e fui ver que o universo político era extremamente machista, é extremamente típico do masculino, e que ia ser um desafio. Existem vários estigmas postos para a gente, como, por exemplo, mulher não vota em mulher. Isso não é verdade. Se a gente tem uma maioria de candidatos masculinos, as mulheres que votam no candidato masculino é porque as propostas elas se identificaram, enfim. Agora, uma outra coisa que a gente tem que analisar, somos 52% da população, 51,9% da população eleitoral. E se nós não estamos lá é porque nós não estamos priorizando votar em mulheres. E não dá para fazer política para mulheres sem ser mulher. A gente tem aí homens que são adeptos, homens que defendem, homens que fazem a pauta muito bem, discutem, mas, Dani, não dá para falar, por exemplo, que aí a gente está bem intimamente agora falando, sobre as questões da maternidade, se você não é mãe. Como é que está sendo feito esse acolhimento da mulher que vai ter seu filho no hospital? É humanizado? Respeita o tempo dela, o limite dela, tudo isso. E a gente não tem condições de dizer que porque dentro dos hospitais públicos o acolhimento não é devido, a gente precisa fazer o parto humanizado, a gente precisa ter esse acolhimento dessa mulher que chega para parir o seu filho, mas ela precisa ter segurança e que ela tem uma história de vida, não é igual a de todas. Não. E olhe que mesmo você tendo uma infraestrutura, é uma ebulição de sentimentos, que você às vezes está para rir, está para chorar, sabe? Está para gritar. Isso. Tem hora que você está louco, tá entendeu? Para dizer que quero ficar só. Exatamente. Tem hora que você está... Agora, assim, eu sempre digo que no meu caso mesmo, a gratidão e o amor e a fé,
eu tento forçar cada vez mais, assim, crescer dentro de mim, sabe? Forçar não. Crescer, reforçar, exatamente, dentro de mim. Então, para que... E aí eu vou conseguindo, mas muitas não conseguem, e não é culpa delas, né? É toda uma estrutura, e tem que um contexto. ter esse aparato dentro dos hospitais, o apoio de uma equipe muito profissional, Dani, uma equipe de psicólogos, de assistentes sociais, uma equipe muito profissional para fazer esse atendimento, esse acolhimento. E como é que eu vou falar disso se eu não sei o que é passar por isso? Outras coisas, a pauta da violência contra a mulher. Nós temos aí uma infinidade, né, de índices para derrubar. E isso é papel e é missão de cada um de nós, juntamente com os homens. Acabamos de viver aí os 16 dias pelo fim da violência contra a mulher. Todos numa mesma pauta. O dia 6 foi o dia da campanha do Laço Branco, né, que foi um episódio que aconteceu no exterior e que se conclamou esse dia onde todos, né, se mobilizariam para usar o laço branco. Nós temos um projeto de lei voltado para isso. São ações e atitudes, são índices que a gente precisa derrubar. Não é fácil a mulher que ela rompe o ciclo da violência e denuncia, mas você precisa respeitar aquela mulher também que está em situação de violência e ela ainda não está preparada para romper esse ciclo. A gente precisa ter esse aparato também, esse olhar, esse cuidado. Quais são os equipamentos públicos que estão à disposição dessa mulher? Que ela quer conversar, ela quer um desabafo, mas ela não quer denunciar ainda. Ah, você é a favor de que ela esconda? Não, a gente é a favor que ela tenha o tempo dela respeitado, conscientizada de que se ela não romper aquele ciclo, o adoecimento dela vai se perdurar. Não é? O agressor vai continuar impune. Isso tem que ser trabalhado em políticas. Então, por que a mulher tem que estar lá? Porque eu vou pensar com esse olhar, Dani. Com esse olhar de pensar nessa mulher que quando ela é espancada, que ela fica quase que morta, ela precisa sair do local, da casa, senão ela vai morrer. Ela precisa usar a tornozeleira. Aliás, ao contrário, ele vai ter como é que a gente chama? O botão do pânico, para que ela acione, só que ela não tem onde ficar, ela tem que dar conta dos filhos, porque, infelizmente, ainda não é compartilhado com o homem que é agressor, a responsabilidade desses filhos. Ela tem que mudar de escola dos filhos. E quem é que vai ver tudo isso? Os equipamentos públicos. E aí, mulher, meninas, né? E aí eu falo, homem, você que está aí, olha quantas tarefas ficam para nós mulheres. Tem que ter alguém na política para ver isso, para priorizar que ela tenha acolhimento como prioridade nas escolas, que ela tenha prioridade na inscrição dos habitacionais, porque ela está em situação de violência, que ela tenha prioridade no curso de formação, Dani, porque na maioria das vezes a situação econômica é determinante para que ela rompa o ciclo de violência, porque como é que você vai para um acolhimento no centro de referência se você não tem nem a passagem, Dani, de ônibus? Como vai? A política pública precisa entrar aí. E esse olhar é importantíssimo que seja o olhar das políticas públicas. E aí, às vezes, não precisa ser só vereadora, deputadas, né? Secretárias são importantes. Eu fico muito feliz quando eu encontro em todos os espaços de poderes. Esse espaço que você ocupa, dando nessa cadeira, com esse microfone, é um espaço de poder. E está sendo ocupado por Dani Amorim. Felicíssima. Não que os homens não pudessem estar aí, mas eu prefiro dizer que uma mulher me representa muito mais do que o homem que por anos esteve ocupando esses espaços e não conseguiu derrubar esses índices absurdos, massacrantes, que nos relegam a nada. E foram esses sentimentos, então, que a levaram a entrar na política? Exatamente. Então, assim, estudei. Quando me vi dentro desse contexto, fui acolhida num partido que foi esse partido que me viu política e disse, vai ser importante, é bom. Eu disse, não serei cota, não aceito ser laranja. Não serei cota, não serei laranja. Porque o que a gente, muitas pautas sobre a mulher na política, e vem crescendo ainda sobre isso. A mulher, e são as mulheres ainda que se permitem a isso, exatamente. Não é verdade? Essa é a palavra. Se permitem a ser laranjas. Há escândalos na TV, isso está manchando ainda mais a luta, né, por igualdade das mulheres. Que eu digo que é igualdade de direitos, né? Isso. É tipo, se eu trabalho nisso e ele trabalha ali, eu posso ganhar igual a ele, não é só porque eu sou mulher ou homem, é diferente também de distorcer, né? Porque muita gente aí até utiliza isso de má fé. Mas, assim, a luta das mulheres para estar... Eu abro, agora, há umas 2 semanas mesmo, eu estava assistindo, mas foi noticiado em vários veículos sobre laranjas de vários partidos, entendeu? E só mulheres.
Mas essa mulher ela precisa dizer para si e para os outros: não serei laranja. Eu estive no início do mês de novembro, acho que na primeira quinzena, no Instituto Maria da Penha, que Recife acabou de inaugurar, de trazer, né? E a vice-presidenta, a professora, agora o nome dela me fugiu. Eu também. Mas eu lembro já e digo, maravilhosa. Que ela é ótima, né? Maravilhosa. Fala uma mulher bem, negra, representa, exatamente. de uma desenvoltura, de um envolvimento, de uma Meu história Deus. política muito boa e muito assim relevante, e a gente precisa destacar isso. Eu estive com ela e ela fez esse debate. A importância das mulheres estarem nos espaços públicos de poderes, seja na política, seja nas diretorias, nas secretarias, sejam nos cargos onde tem poder de decisão, e não aceitarem ser nem laranjas, quando for o caso de políticas, e nem subrepresentadas. Porque também tem as subrepresentações. Fica aí, ocupa esse espaço, mas eu vou dizer o que você vai fazer. Subrepresentações. Não aceitem. Se você tem potencial, e nós temos, Dani, se você tem competência para estar, porque nós temos, não há estudo nenhum que diga o contrário, muito pelo contrário, nós só queremos o que você falou. Pede igualdade, estamos lado a lado. Do jeito que ocupa-se um cargo com um homem, uma mulher ocupa e desempenha o papel também. Ambos são competentes, ambos têm excelência. E por que eu vou discriminar pela razão do gênero? Não pode. Esse discurso a gente precisa acabar. E precisa acabar no meio de nós. A gente precisa entender. Eu me vejo naquela mulher representada, é nela que eu vou votar. Então, vai uma reflexão para as próximas eleições. Eu vou estudar, não é votar só porque ela é mulher. Não é isso. Do jeito que eu, quando faço o voto, responsável de estudar quais são as propostas desse candidato, o que ele está pleiteando, qual a experiência que ele tem, quais serão as bandeiras. Nós temos no nosso mandato, claro, a educação, que é a área em que eu, assim, é a minha vibe. Não, a vibe. É a minha vibe. Ela tramita na educação, mas eu sei que a senhora vereadora é uma mulher assim super dinâmica, né? Porque está envolvida assim, não só na parte da educação, até porque ser formação, e para mim é uma das mais belas e a mais importante, né? Profissão. Que é dali que sai. Sai de um médico a um advogado, a uma secretária, né? Ao que você quiser escolher, né? Para você continuar para você formar, você construir o melhor de si, né? Profissionalmente, o melhor da sua história. Isso. E que influencia também a sua parte pessoal e parte familiar. Com não é verdade? certeza. Então, a educação é muito importante. Mas aí eu sei que também tem um mandato super dinâmico nessas pautas, né? Das mulheres. Faz encontros, debates, Isso, né? isso. Projetos. Isso. Conta aí como Porque, é. Dani, veja, educação, ela tem um braço, né? Voltado, você pega educação é a ferramenta mais poderosa de inclusão social. Não tem outra. É a ferramenta mais poderosa de inclusão social. Eu encontro várias pessoas que são testemunhas. Eu sou um testemunho disso. Foi a educação que me incluiu. Foi a educação que me colocou dentro da sociedade, para poder, inclusive, trazer mais políticas públicas para todos, né? Todos e todas. Mas a educação, quando você fala, tem criança, a mãe, a família, a mulher que é mãe, dentro das pautas de educação, o aspecto cultural. Não dá para a gente falar de educação sem falar de cultura, porque aí tem teatro, as danças, os folguedos da cidade. A história cultural é um braço da educação. Você trabalha a educação, você estimula a arte, que tem a ver com cultura, com teatro, com dança, com todos esses movimentos. Você trabalha dentro da educação a mãe e a mulher. Por que a creche precisa? A creche precisa porque a mulher precisa trabalhar, ou porque ela precisa também estudar, tocar a vida dela, e por isso que ela precisa da creche. E aí você já fala da mulher. E essa mulher que está dentro de casa, mas ela tem o trabalho dela voltado para, vamos dizer, outras práticas, ela faz, vamos dizer, serviços dentro que não limitam ela de acompanhar a família dela, e por aí você vai. Então, e aí vem também a pauta que é própria nossa, que é o enfrentamento à violência, que é como é que se diz, a colaboração para que essa mulher possa ter emprego, ela possa se colocar dentro desse cenário, né, que é excludente, Dani. A verdade é essa. É extremamente excludente. Nós, mulheres, por muitos anos, deixamos que nos dissessem onde nós deveríamos estar. E lugar de mulher é onde ela quiser. É onde ela quer estar. Onde ela quer estar em casa,
Fique em casa. Quer Isso. ser sua mãe? Seja mãe. Quer ser sua Exatamente. esposa? Quer ser profissional, não é? Quer ser política? Quer participar de vida pública? Seja. Isso. Agora, o mais importante, faça com respeito a si próprio e aos outros, eu sempre digo isso, e dê o melhor de si. Isso. Você dando o melhor de si, Isso. com certeza você conquista, entendeu? E você faz também as pessoas te respeitarem. Isso. Não é verdade? Isso. Eu lembrei o nome da nossa amiga, professora Regina Célia. Fantástica. Eu lembrei porque eu tive uma amiga da faculdade que era Regina Célia Bom. também. Toda vez eu Mulher falo. negra, militante. Exemplo. Exemplo. E está à frente como vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Eu disse para ela, esse instituto vai dar o que falar, viu? Porque está lá com um grupo de defensoras, mulheres que estiveram em situação de violência, que fizeram um curso de defensoria, né, da mulher e estão lá. E ressignificar, então, a história. A história, Não é isso? exatamente. Palavrinha, né? Ressignificar. Mas para terminar esse bloco, eu queria que complementasse essa frase. Mulher na política é... É necessidade. Muito bem. Fiquem aí, voltamos daqui a pouco com a nossa convidada, a vereadora do Recife, professora Ana Lúcia.